Fala galera, meu nome é Welas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje o assunto é Sword Guy The Animation, um anime original Netflix, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre ele. O anime é baseado no mangá de mesmo nome, que foi escrito pelo Toshiki Inoue e que teve o seu lançamento em 2012 até o ano de 2015 e conteve no total 6 volumes. Teve outro mangá aí também, só que eu acho que talvez seja uma continuação, não sei, que foram mais 3 volumes depois. Esse já é de 2016, então eu não entendo muito bem essa parte do mangá desse anime, então dessa história, melhor dizendo, então a gente vai contar aqui somente o anime, que foi o que eu assisti. Bora lá. Basicamente, existe uma corporação que é a Shoshidai, e ela cuida de uma espécie de armas que estão espalhadas pelo mundo que podem transformar as pessoas em monstros. Então é bem enfatizado essa questão de quando você se deixa ser levado pelo poder da espada, pelo espírito da espada, você acaba deixando de ser um humano e passa a ser um Busoma completo. E Busoma aqui é o termo que eles utilizam para quando você deixa totalmente de ser humano e passa a ser um monstro dominado pelo poder da espada. E essas espadas elas estão espalhadas por vários cantos, algumas estão escondidas, outras estão em posse de outras pessoas. E o dever dessa corporação, a Shoshidai, é fazer com que essas espadas não tornem essas pessoas que as têm, que têm a posse delas, que elas percam a essência humana, que deixem de ser humanos e passem a ser monstros. Então eles procuram pessoas especializadas, eles têm as pessoas especializadas ali dentro da sua área para ir de encontro a essas espadas, para resgatar essas espadas, para trazer para o depósito lá da Shoshidai e deixar lá segura para que ninguém venha, sei lá, fazer alguma merda com ela no futuro. Essa parte é uma parte interessante, porque basicamente o que acontece em Sword Guy? Existem muitas espadas, então é meio difícil eu falar todas aqui, mas algumas espadas que são mais referenciais, porque tem mais uma participação ativa ali nos episódios, é a Jontigevi, também tem a espada Azote, tem a espada Shiryu, que é a espada do dragão, e que também é a espada do personagem principal, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela e também sobre o personagem principal daqui a alguns minutinhos. Então vamos manter aqui. E essas espadas, elas têm uma história. Cada espada tem um referencial do porquê ela é aquilo. E isso foi o que fez com que eu achasse interessante a história de Sword Guy. Eu comecei a assistir Sword Guy e já tava ali meio que com a sensação de, pô, vou dropar isso daqui, mas eu dei uma chance e eu não me arrependi. Porque não é como qualquer objeto ou tipo qualquer arma de muitas histórias de animes que a gente vê, a gente acompanha. Tá ali a espada, tá ali a arma, não sei o que e tudo mais, a suprema de todos, o personagem supremo tem ela. Tá, mas e aí? Por que ela é suprema? O que é? Em Sword Guy, todas as armas, porque no começo, nos primeiros episódios são espadas, mas depois de alguns episódios são diversas outras armas, são espadas, ou são martelos, são lanças, então acaba por ter um leque de opções aí, então acaba sendo armas no geral. Então cada uma dessas armas, ela tem uma história do porquê ela é aquilo, ela é o que é. E isso é o que eu achei interessante, que faz com que dê um refinamento melhor para a história. Não fica só uma parada meio xoxa dizendo essa é a arma suprema porque é a arma suprema. Ponto e acabou. Então, cada história, quando vai contando, cada arma, quando vai contando a história, vai se tornando cada vez mais interessante e você vai ficando, tá, puxa, mano, porque é uma história mais bizarra do que a outra, porque são histórias que envolvem pacto, histórias que envolvem sacrifício e tudo mais, e pra você ter uma noção melhor, só assistindo, porque eu acho que contando eu acho que metade da experiência que você poderia ter tido ouvindo a história
diretamente ali do anime. Então é melhor você assistir e ver cada espada ali e as suas referências, é muito da hora, como ela surgiu e é simplesmente show. É inegável eu falar que para você criar um anime mais ou menos assim, para ter mais uma basezinha, a receita de qualquer anime que bombe tem que ter um pouco de romance. Sword Guy, ele tem um romance e é um romance que tá ali, mas tá ali só pra tá. Não quer dizer absolutamente nada na história. O Guy, o personagem principal da série, que é o último assunto que eu vou tratar aqui com vocês, ele tem uma relação ali com a Sayaka, que também é uma das personagens ali principais, né, que é uma das personagens centrais ali da história. E esses dois, eles têm uma relação ali entre eles. Então, o anime, ele faz questão de te mostrar que os dois existem, que os dois têm algum sentimento ali, mas que esse não é o ponto principal e você não tem que se importar com isso. Porque o que acontece? A Sayaka é uma criança que viveu com o Guy praticamente. Eles são praticamente irmãos, mas não de sangue. O Guy, quando era pequeno, ele acabou sendo deixado numa espécie de fazendinha, algo do tipo, porque a mãe dele acabou se suicidando por alguns eventos aí, se você assistir você vai descobrir. E o Guy, ele nasceu após a sua mãe ter se suicidado. E ele, quando foi encontrado por esse dono dessa fazenda, ele foi encontrado com uma espada. Ele foi encontrado segurando uma espada, e essa espada era justamente a Shiryu. Ou seja, desde pequeno, ele já estava predestinado a ter o destino que o levou o resto dos episódios na série. Então é interessante a gente ver isso. Então o Guy, desde pequeno, ele foi criado por essas pessoas que não são os pais biológicos dele, mas são os pais assim adotivos. Então a Sayaka acabou crescendo e convivendo com o Guy, uma relação mais ou menos de irmãos. O Guy protegia a Sayaka, só que em um determinado momento a Sayaka começou a despertar um certo sentimento pelo Guy. Só que esse sentimento, esse romance que o anime nos mostra, é um romance unilateral, porque tudo o que a Sayaka sente pelo Guy, o Guy não tá nem aí pra ela, o Guy nem sabe quem é a Sayaka, entende? Então esse é uma coisa que, porque eu digo que tá ali, o anime quer mostrar que tá ali, mas que não funciona, porque em determinadas partes, tipo, bem poucas partes mesmo, o Guy aparece, vez ou outra, pensando na Sayaka, mas é um pensamento que não te leva a deduzir uma ideia de que é um romance, cara, aquilo, eles deveriam ficar juntos, cara, tinha que ficar junto, isso, nossa, que casal perfeito, shippo. Não, isso não acontece, entendeu? Porque esse não é o ponto primordial do anime, o cerne não é esse, mas ele quer mostrar que está presente ali. Para finalizar esse vídeo, a gente vai falar sobre o Guy, que tem tudo, ou praticamente tudo, para ser o personagem principal, mas ele acaba não sendo o personagem principal por conta de alguns problemas que ele sofre. Bom, a história do Guy ela foi contada no tópico anterior, então a gente já tem uma ideia de que o Guy não é bem estruturado psicologicamente, ou seja, ele não tem uma família assim de sangue, a mãe dele se suicidou após ter ele, então ele viveu ali uma fase meio difícil da sua vida, e isso acabou culminando em problemas futuros que são apresentados diversas vezes enquanto a gente assiste o anime. O Guy ele sofre basicamente de problemas pessoais, problemas psicológicos, alguns complexos, então isso acaba tornando ele um personagem não tão interessante, porque para um personagem principal ficar nesse chororô e tudo mais acaba não sendo uma coisa tão legal, uma coisa tão bacana. Mas o que acontece? O Guy, a história do Guy é muito interessante porque quando houve um momento em que ele estava no processo de fazer com que a Shiryu, a espada Shiryu,
pudesse se acalmar porque estava muito perturbado, uma parada assim. E nesse momento aconteceu várias coisas, eventualidades aí, né? E ele acabou perdendo o braço. Então o pai dele, né, o pai adotivo, acabou forjando ali uma espécie de... Ele acabou acabando com a espada, com a Shiryu, e forjou um braço e injetou na parte que ainda no antebraço do Guy, formando assim o novo braço do Guy. Então a Shiryu agora estava fundida no Guy. Então realmente o cara estava predestinado para isso. Então em vários momentos ele passa a pensar, eu não tenho para onde ir, eu não me importo com nada, isso aqui não vai fazer diferença para mim, eu não tô nem aí e tudo mais. Então o Guy, ele é um crisálide, mas o crisálide é quando você não é um Busoma completo. Você é um humano, mas não totalmente humano. Você tá ali sendo crisálide, mas a qualquer momento, se você der mole, você é dominado pelo poder da espada e vira um Busoma completo. Então, o Guy, ele tem tudo para ser o personagem principal, mas muitas coisas acabam interferindo. E uma coisa que eu achei meio... Não vou dizer que foi totalmente errada, talvez tenha ali os seus méritos, não sei ao certo, mas no último episódio da primeira temporada, porque são duas, dia 30 de julho, lançou a segunda parte, né, do anime. Então ali no último episódio da primeira temporada, eu percebi um aparecimento, né, a geração de um protagonismo. Porque o Guy, todos os episódios anteriores, praticamente o cara nunca aparecia direito ali, tinha suas participações, mostrava ali que tinha um poder, né, da Shiryu, por conta da injeção ali no braço dele e tudo mais. Só que o cara meio que despertou, ficou louco, full Power Master lá e mostrou que, não, eu sou o personagem principal disso daqui. Pô, mas no último episódio, velho, cara, é uma imersão total, cara, no protagonismo, de mostrar que o personagem só consegue as coisas ali porque ele é o protagonista. Então isso ficou meio chato, na minha opinião, mas talvez não seja de todo mal, ok? Então esse é o único problema que eu vi no Guy, esses pensamentos corriqueiros que ele tem de complexos e tudo mais, de não se sentir amado e não achar que não tem nada ali pra valorizar na vida e tudo mais, mas ele acaba, no fim, sendo um bom personagem. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações aqui do canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou, tchau!